Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou extremamente animado para esse momento, para esse bate-papo. A Su nem fala, olha o rostinho dela. A gente está muito feliz pelo aceite do seu convite, professora. É uma alegria imensa estar à frente, é uma referência para a gente sobre um assunto tão sensível. A gente sempre fala, né, Su, que a gente de vez em quando sempre tem que ter uma psicóloga num dos nossos episódios. É precioso, né, pra gente, né? E com essa referência para todos nós, como você tá se sentindo Nossa, aí? muito nervosa, muito honrada, né? Uma grande referência mundial pra gente sobre luto, sobre sofrimento, sobre cuidados paliativos. Estamos aqui com a professora Maria Helena Franco. Seja muito bem-vinda, querida. Agradeço muito o convite de vocês e estou muito feliz que deu certo e a gente está aqui conversando. Muito bom. Muito obrigada pelo convite. Ai, que maravilha. Eu vou tentar resumir um pouquinho do currículo da senhora. Já me corrijo, já peço desculpas por deixar alguma coisa de fora. Mas a professora Maria Helena Franco é psicóloga, doutora em psicologia clínica pela PUC São Paulo e pós-doutora em cuidados paliativos pela Universidade de Londres. É especialista em perdas e lutos, emergências psico-oncológicas e cuidados paliativos, com grande atuação clínica e acadêmica nessas áreas. Atualmente é diretora científica da Associação Brasileira Multiprofissional sobre o Luto e fundadora do Instituto Maria Helena Franco de Psicologia, sendo uma das referências nacionais e internacionais em luto e cuidados emocionais no contexto de crises e terminalidade. Muito bem, muito obrigada, me apresentou direitinho. Ai, que bom. Olha, a gente sempre, né, como bons paliativistas que buscamos ser, a gente sempre gosta de começar pela biografia da pessoa, para a pessoa dizer, pelas palavras dela, pelo olhar dela, quem é a Maria Helena? Olha, ouvindo você, a gente faz uma viagem aí para pensar o que me trouxe até aqui, né? E eu ainda estou sob o impacto da constatação que semana passada, o começo deste mês, eu completei 50 anos de professora na PUC São Paulo. Eu levei um susto. Eu sabia que ia acontecer isso, mas eu levei um susto pensando quantas pessoas já passaram por mim. Para quantas pessoas eu pude levar conhecimento, inquietação, vamos descobrir o que é isso, vamos pesquisar, né? Então, eu acho que esse tempo fala um pouco da minha biografia, não é? Sabe, eu ter feito o pós-doutorado em Londres foi com foco em cuidados paliativos, né? E eu já havia ido lá para fazer buscar literatura para o meu doutorado, porque na época não tinha aqui no Brasil, né? A gente está falando de que ano, mais ou menos, professora? Olha, 93, 94, 95, por aí. E aí você foi buscar algo de cuidado paliativo, nomeado assim, ou algo assim de sofrimento relacionado? Não. Para o doutorado, como foi luto, que eu digo, no Brasil tinha algumas coisas sobre tanatologia, é uma outra história. Outra história, né? total. É outro foco. Tem alguma conversa, sem dúvida, mas eu queria luto enquanto processo psicológico de viver luto. Eu tenho sempre a preocupação de ver em contexto, né? E aí não tinha aqui. E nem a facilidade que nós temos hoje, que com 2 cliques vem um monte de literatura para ler atual, tudo isso. Não tinha, né? Aí eu tive o benefício de ter que procurar fora. Procurar fora, mais especificamente, eu fui para Londres porque eu estudava desde a graduação a teoria do apego do John Bowlby. E ele era britânico e trabalhou muito tempo no Instituto Tavistock. Então, eu fui para lá. Mas ele tinha recém-falecido. Recém-falecido foi uma peninha isto, né? Aí, mas, enfim, fiz os estudos, procurei na biblioteca, eu fazia estágios naquela biblioteca porque vinha muita coisa, né? E aí eu voltei, defendi o doutorado aqui e depois
já nas buscas que eu fazia para o doutorado, eu conheci um médico do serviço de dor da Santa Casa de São Paulo, Dr. Camargo. E eu colei nele, e aí foi assim vamos dizer, um despertar para cuidados paliativos por essa porta. Depois do pós-doutorado. Depois do doutorado. Não, buscando coisa para o doutorado. Eu ia atrás, buscando um tema para o doutorado. Aí eu cheguei no Dr. Camargo e foi fantástico, né? E aí, depois do doutorado, aí que eu fui mergulhar mesmo em cuidados paliativos e que eu fui para Londres. Então, eu fiz em 2 períodos, em 2 universidades, na verdade. Uma, a UCL, que é a University College of London, que é onde o Bowlby fez medicina. E a University of London, que é outra, né, que eu fiz, foi onde eu escrevi um projeto de pesquisa para cuidados paliativos. Né? E eu trabalhei com a Irene Higginson, que mais recentemente ela está à frente do Cicely Saunders International, lá em Londres, né? Que ela fundou dentro do King's College. Eu estive com ela recentemente. Então, eu mantenho o contato com o pessoal da área, mesmo lá fora. Né? E aí eu voltei com o meu projeto de pesquisa para fazer a pesquisa. Né? A PUC tem a Faculdade de Medicina em Sorocaba, então eu conversei com um professor de lá, da oncologia, e a gente combinou, ele sabendo do projeto, quem seriam os participantes, ele organizou o ambulatório de maneira que eu fosse para Sorocaba, ficar 1 hora de São Paulo, mais ou menos, para que eu fosse para lá, e tinha um dia da semana que eu ficava lá, fazendo a pesquisa, né? E, então foi interessantíssimo, porque com o contato com a Irene Higginson, fazendo a pesquisa aqui, eu trabalhei com um instrumento que ela tinha desenvolvido, né? E eu fiz para cá. Depois saiu, está publicado. Então, aí não para mais, né? Não para mais em cuidados paliativos, estudando e dando aula, acompanhando, né? Aí, na PUC, eu coordeno o Laboratório de Luto, o LELU, Laboratório de Estudos e Intervenções sobre o Luto, que também foi logo depois que eu defendi o doutorado, que eu falei para a minha orientadora. Eu falei, olha, eu tive este privilégio que eu pude buscar fora o que fundamentou aqui, né? E eu não quero que ele vá para a estante da biblioteca e fique lá, né? Aí ela me ajudou a pensar de que maneira a gente transformaria em uma ação de volta para a sociedade. E foi aí que foi fundado o LELU, teve apoio da FAPESP para poder começar tudo isso. Existe, está aí firme e forte, né? Semana que vem começa uma nova turma de aprimorandos, tem a especialização acontecendo, e as pesquisas todas que eu faço são neste guarda-chuva do Laboratório de Luto. Né? Incrível. E você com toda essa experiência, né, que você buscou, inclusive, fora do Brasil, qual que é a tua impressão de como que a nossa sociedade, ela está, digamos, preparada? Eu não gosto dessa palavra quando a gente está falando sobre luto, perda, né? Porque não existe esse preparo. Mas como que ela lida com o luto como algo saudável e natural diante de uma perda? Eu noto, ao longo desse tempo, eu noto uma mudança positiva, eu fico até contente, né? Porque quando eu comecei a estudar, que eu falava qual era meu foco de interesse, assim, ninguém entendia. Perguntas como, mas luto não é normal? Por que você vai estudar? Né? E dentro desse normal estava escrito, não é para prestar atenção nisso. Né? E daí eu falava, não, eu vou estudar porque eu quero prestar atenção nisso, e pode não ser normal, como se diz comumente, né? Mas eu acho que sim, as pesquisas têm aberto muitas pessoas para isso, correndo o risco de uma banalização, sabia?
É mesmo? Me Como preocupa. assim? Porque a gente tem a vida pré-Covid e pós-Covid, né? A pós-Covid até não sei quando. Com a Covid, o Google identificou a palavra do ano 2020 foi luto. O que mais puseram lá no Google foi luto. E sim, com razão, não? Estava acontecendo um luto de dimensões impensáveis. E aí começou essa história, todo mundo falando sobre luto. Então, eu penso que o risco está em se banalizar. Sair do tabu, aquela coisa horrível que a gente não pode falar, para muitos especialistas. O pessoal brinca comigo quando eu falo que se tem uma palavra que eu não gosto, é quando alguém vem me pedir uma dica para trabalhar com luto. Eu falo, Dica? Dica. Eu falo, meu bem, dica eu dou de cinema, de restaurante, de passeio, mas para trabalhar com luto, você vai sentar na frente de uma pessoa que está vivendo um luto e vai fazer a sua ação a partir de uma dica. Eu falo mesmo. E agora eu falo tanto assim que as pessoas já sabem, não pede dica para ela. Não pede, não. Porque não é banalizar. Isso, total. Completamente. Sabe? Dá uma dica. Então vai lá e fala que tudo bem. Né? Então eu acho que tem isso, respondendo para você. Né? Se por um lado era tabu, ninguém fala, todo mundo morria de medo, não sei o quê, as piadinhas que eu ouvia, que eu era Mortícia Adams, umas coisas assim, né? Porque era como as pessoas lidavam com uma coisa nova e assustadora, né? Assim, até entender que não tem graça nenhuma, não é uma família Adams com Mortícia Adams, né? Vamos estudar. E então mudou muito, eu vejo pesquisas sérias, institutos sérios trabalhando com isso, mas tem esse problema do pêndulo do relógio ir lá para o outro extremo e tornar banal. Né? Então, interessante que isso conversa tanto com o momento nosso também dos cuidados paliativos, né? Isso diz muito também do cuidado paliativo, né? Muito se diz hoje do cuidado paliativo, se pesquisa. Há, inclusive, que bom, muitas pessoas fazendo cuidado paliativo, muitas equipes, mas há sempre uma dúvida. Mas o que de fato está acontecendo ali? É algo sistemático, algo que foi estudado, a pessoa realmente se preparou para aquilo, ou ela simplesmente buscou algumas dicas e se nomeou como um especialista naquilo? Pois é. E aí faz aquilo que a gente chama de palifofo. Sabe o palifofo? Pega na mão, palifofo. É parecido com pedir dica. Que é quase um desserviço, né? Claro que Sim. é claro que é. Sim. Porque, então parece que é fácil, né? A gente chega, faz uma carinha meiga, fala umas palavras, tal, e é muito grave isso. Então, eu entendo a preocupação de vocês. É minha também, sabe? Quando eu fico fazendo o papel de educadora o tempo todo, porque eu acho que é assim, né? Corrigir aquela ideia. Então agora vai entrar em cuidados paliativos. Que eu penso, está tudo errado, já era para estar em cuidados paliativos. E entrar em cuidados paliativos, né? Entra daqui porque saiu dali, né? Então, saiu dali, vem aquela cara solene de falar, não há mais nada a fazer. Não é dentro de um processo, né, da vida, né? Sabe? Então, é uma dificuldade ainda. Eu acho que a abertura para a política nacional, para ter este olhar, né? E vindo do Ministério da Saúde, quer dizer, assina embaixo, né? Eu acho muito importante, eu vejo com bons olhos, mas a gente ainda encontra interpretações equivocadas, né? E é interessante, né, você falando até dessa questão da política e desse histórico seu em relação ao trabalho e o estudo de luto. E aí, falando um pouquinho assim de como que você vê os desafios para que o luto seja reconhecido e acolhido pelas instituições e não também deixado totalmente de lado e não banalizado, né? A gente vê algumas coisas assim absurdas, hospitais com às vezes 400 leitos com uma psicóloga, uma única pessoa ali para
abordar diversos leitos, assim, umas coisas horrendas, assim, nesse sentido. E tem uma coisa também que complica aí, que é o seguinte, depois que o paciente falece, não tem como inserir aquela hora trabalhada com a família. Sim. No prontuário dele não tem como, não é? Agora, o profissional está trabalhando, está dando sua hora, né? E aí? Tem uma questão aí das instituições de possibilitar que exista uma linha, sei lá o quê, para inserir. Fiz X atendimentos com a fulana, com a família do paciente X, depois do óbito, né? Eu ouço muito isso, né? A gente vê nos grupos as perguntas que as pessoas fazem, né? Quantos psicólogos deveriam existir para tantos pacientes, né? A questão das horas de trabalho, isso foi uma luta grande, né? Agora, para implementar isto, e as instituições têm objetivos muito diversificados, né? A gente pensa, não, todo mundo está pensando no bem-estar do paciente. Ok, está pensando no bem-estar do paciente. Como é que ele se efetiva? Às Né? vezes eles têm os seus vieses, né? Então, aí é um lugar, um terreno meio arenoso, né? Então é interessante a senhora trazer isso, né? Pela perspectiva das instituições, da gente nomear que há alguns vieses e às vezes não é uma prioridade para aquela instituição. Agora eu queria também pensar fazer também uma provocação. A senhora acha que a sociedade, as pessoas, nós pessoas, percebemos que o cuidado com o luto é algo de valor e logo deve ser bem valorizado? As pessoas também? Porque eu tenho às vezes a sensação que a pessoa acha que conversando aqui, ela vai fazer uma terapia. Algumas colegas, amigas minhas, né? Nesse papel de psicólogos, e que, assim, fizeram toda uma especialização, às vezes elas são atravessadas pela pessoa buscando um atendimento, mas de uma forma assim de, conversa aqui comigo rapidinho. Não precisa ser cobrado isso. Como é que é o seu olhar sobre isso? Olha, eu acho que passa pela valorização profissional, né? Assim, conversa rapidinho não é atendimento, né? E conversa rapidinho a gente faz ali no café, né? Sabe, no seu contexto profissional, eu entendo que nossos colegas psicólogos, psicólogas precisam estar muito cientes, muito conscientes do seu papel, do seu lugar, né? E do que oferecem. Se é para conversar rapidinho, eu não garanto qualidade, né? Conversar rapidinho, eu entrego qualquer coisa, conversar rapidinho, né? Eu, em supervisão, tem essa função também como educadora, né? Eu falo muito. São psicólogos formados fazendo atendimento de pessoas em luto ou de pessoas em paliativos. Eu falo assim, tem uma fala, uma conversa que é do amigo. Legal, precisa ter um amigo para... Senta aqui, vamos conversar rapidinho, né? Vamos bater um papo, quem sabe se a gente for dar uma volta. O amigo, que bom. Mas essa não é a conversa do psicoterapeuta, né? Então, o psicoterapeuta não vai falar assim, mas tudo vai ficar bem. Como assim? De onde você tirou isso? O que é tudo? O que é ficar bem? Né? Sabe? Então, quando eu falo, o amigo pode falar isso, que legal que a pessoa tenha um amigo que fale isso. Beleza, mas você, como psicoterapeuta, não pode falar isso. É uma mentira que você está falando para essa pessoa, né? A sua escuta tem que ser de outra ordem. Que necessário, viu, que a senhora está trazendo. A gente conversa tanto sobre isso na perspectiva do cuidado paliativo, e que bom ouvir a senhora falando dessa perspectiva do cuidado paliativo e do luto e da psicoterapia, do quanto que o profissional precisa se posicionar. Às vezes a gente fica esperando que o outro dê o nosso valor, que o outro veja o quanto que é de muito valor o nosso trabalho, mas a gente não se posiciona assim. Não se posiciona, né? Sabe? Porque você enfrenta situações muito difíceis. As pessoas podem mesmo ser hostis com você. Não querem que você chegue perto, que você vai falar dessas coisas, né? Associando você com dor, com sofrimento, né? Se você não sabe lidar com
essa hostilidade como uma resposta de fuga, de evasão daquela dor, então você precisa estudar mais um pouquinho ou mudar de carreira, né? Se você precisa fazer a coisa ficar doce e suave, não está certo. Eu não digo que a gente vai ser bruto, insensível, não estou falando nada disso, né? Mas eu estou falando de ter consciência do seu lugar, sim, de onde sai a sua fala, né? E aí vem o que a senhora falou no início, né? Quando a senhora começou a procurar, estudar sobre isso, o quão importante é ter uma sistemática e ter técnica em relação a isso. As pessoas, eu acho que confundem muito essa questão, tanto do luto como do cuidado paliativo, de umas coisas de bom senso. Ah, não, mas eu já converso. E de uma compaixão natural. Isso. Como se fosse, não, um talento, eu já tenho... Mas o quanto que é importante se fazer uma abordagem estruturada em relação a isso, né? Tem uma ciência, tem uma técnica, né? A senhora comentando de supervisão, para realmente, tem casos mais desafiadores, tem casos um pouco menos complexos, mas é importante se fazer uma abordagem estruturada, né? Por isso que não serve a dica. Não serve a dica. E nesse seu lugar de autoridade, né? Que é a nossa maior referência. Com certeza, brasileira e mundial, que a gente tem acesso. Eu vejo que tem até o seu papel, essa questão de ter mais abertura para as pessoas falarem sobre isso, elas estão buscando mais, porém, no outro extremo, pode cair na vulgaridade. E para a gente, né, como profissionais, né, a gente tem aqui muito do público de profissionais paliativistas, profissionais que lidam com o luto e que querem não cair nesse lugar de vulgarização. Como é que essas pessoas podem se melhor tecnificar para elas virarem realmente uma referência no cuidado de luto, no cuidado paliativo? Estudar. Precisa estudar. Precisa acompanhar, ficar junto de grupos sérios que vem fazendo, que vem praticando com ética, né? Porque eu vejo... tem um certo deslumbramento, né, de falar, eu estou na área de cuidados paliativos, então você está faltando 1 grau para você virar santo, né? Sabe? Não, você ficar na área de cuidados paliativos, você tem que ralar muito, a palavra é essa. Vai estudar, vai participar de grupos, vai participar de reuniões, poderá até não ser ouvido, você fica lá querendo falar e não consegue falar, né? Conquistar este espaço. Não é uma coisa que aconteça da noite para o dia. E eu estou falando isso exatamente para encorajar, não desencorajar, para encorajar as pessoas a serem firmes nesse propósito, sabe? A validar o seu interesse, o caminho que já percorreram até agora, né? Porque é muito importante ter a psicologia em cuidados paliativos, dá um outro lugar para a gente fazer valer o nosso fazer. Eu, muito feliz, fui a primeira psicóloga numa diretoria da NCP que foi multi. E eu entrei como psicóloga na diretoria científica. Falei, gente, isso é muito lindo, né? Quando foi me feito o convite, eu falei, meu Deus, né? É grande isso aí. Mas aí eu pensei, gente, eu sou psicóloga e vou poder sentar numa diretoria científica, numa diretoria da NCP, para poder levar a voz da gente, né? Aí eu fui. A senhora acharia improvável isso acontecer? Não tinha acontecido até então. Foi inédito. Foi pioneiro. Que coisa, né? É porque olhando agora, né, parece, e faz todo o sentido. Tão necessário que é. O início, né, é semelhante ao estudo do luto. Pra gente hoje, faz todo o sentido se ter uma sistemática em relação a isso. Mas não existia tanto que a professora comentou isso, né, de como foi iniciar esse papel, né? Na NCP já existiam os comitês, existia o comitê de psicologia, que eu fiquei à frente, acho que 1 ou 2 gestões, não me lembro. Eu ainda estou no comitê, estou sempre atuando, e é um comitê bastante ativo. A gente está atrás do reconhecimento como especialidade, junto ao CFP. Então, está um movimento bacana aí, porque aí dá esta
vamos dizer, faz um filtro Uhum. para não ser qualquer pessoa interessada para poder dizer que é especialista, né? Eu sou especialista pelo Conselho Federal de Psicologia, né? Outro dia uma pessoa me deu o currículo dela e ela era especialista num monte de coisa. E eu pedi a ela, falei, olha, quando a gente fala isso, vem um sobrenome, né? Assim, sou psicóloga clínica pela PUC de São Paulo. Tem esse sobrenome. Sou especialista pelo Conselho Federal sou especialista em psicologia hospitalar pelo Conselho, né? Tem que ter esse sobrenome. Não é assim, você acha que é. Então, eu estou pondo muita fé nesse movimento, ele está forte, vários estados já estão atuantes nessa direção, né? O Comitê de Psicologia está bem bacana aí, para dar este reconhecimento, vamos dizer, oficial, para você poder botar esse sobrenome, né? É como o Daniel Forte comenta, né? Não pode ser de bom senso, né? Que as pessoas querem ficar fazendo cuidado paliativo. Ah, não, eu já faço cuidado paliativo no meu ambulatório. Umas questões, assim, muito de bom senso e tem uma questão técnica de abordagem aí dentro. Não dá para banalizar. E aí, quando você tem essa certificação, uma forma correta e uma valorização pelo conselho, isso é uma outra robustez, né? Sabe, a gente está trabalhando, já até foi feito um documento das competências do psicólogo em cuidados paliativos. E eu também fiz parte do grupo da América Latina que fez as competências de psicólogos em cuidados paliativos para a América Latina. E é para falar isso, o bom senso, né? O seu bom senso é diferente do meu bom senso. E eu acho que o meu está certíssimo, né? Agora, quando você tem um consenso, vários profissionais, experts da área, discutem, vai para cá, vai para lá, mas não está bom assim, etc. E você tira um manual, um indicador, né, para falar disso, bacana, né? Você pode se apoiar ali. Olha, eu li, os caras acharam que é por aqui que a gente faz. Quais são as competências? Eu vou desenvolver essas competências, né? Eu acho importante a gente ter esses documentos que nascem de discussões colegiadas, de participação de diferentes lugares. Esse aí da América Latina tinha pessoas que falavam, nossa, eles estão fazendo cuidados paliativos lá no seu país com muito mais dificuldade do que a gente. Tem 1, 2 psicólogas fazendo isso, né? E estão aí, estão batalhando, dando conta. As reuniões foram muito produtivas. A gente saía com a cabeça quente. Claro, porque você não está lá para falar mais do mesmo, né? Sabe? Mas isso funciona? Mas no meu país não funciona assim, não. Como é que a gente faz se é América Latina? Né? E Latina, não América do Sul. Né? E aí o nosso brasileiro também tem. Né? E a senhora que conhece outras realidades fora do Brasil, tentando fazer alguma comparação, assim, dos momentos de lá, desse lugar da psicologia no cenário do luto, comparando com aqui no Brasil? Olha, é muito vasto. Já dizia o Drummond, né? Mundo, mundo, vasto mundo. O mundo é muito vasto. Então, aqui, para a gente ficar em América Latina, as diferenças são gritantes. Né? Dentro do Brasil, nós temos vários Brasis. Né? Dentro do Brasil temos várias realidades. O Brasil, né? que a gente faz aqui em São Paulo, ao longo da Avenida Paulista, se você vai pensar os hospitais que estão aqui na região, né? É diferente do que é possível fazer em outras regiões do país, né? Só para falar de Brasil. O bacana do que a gente está conseguindo fazer na psicologia é que tem psicólogo do Brasil todo. Está muito legal isso. Mas, voltando, respondendo a sua pergunta, eu faço parte de um grupo internacional sobre morte e luto. Vai haver uma reunião agora na Austrália. É uma reunião que acontece a cada 18 meses, itinerante, que é o bacana. Né? A última foi no Canadá.
É presencial? Presencial. Uhum. Na pandemia teve uma online, mas é presencial. De né? psicólogos. Não, morte e luto. Um contexto. De Você tem profissionais que... filósofos, Ai, que você tem legal. antropólogos, sociólogos, Comunica com muitas médicos, áreas. psicólogos. O bacana é isso, né? Bacana é isso. Quando foi no Canadá, o grupo onde eu fiquei, porque assim o funcionamento é legal. Não é como um congresso que você olha e vê lá a programação, fala, esse aqui é legal, esse aqui eu posso pular, Uhum. depois eu vou para esse. Não, é grupo de trabalho. Como expositivo, Das né? 9 É uma às troca. 5, das 9 às 5 aqui, sentado e discute como é que você faz lá, e, sabe? De troca de experiências mesmo. Troca, a Que gente legal. constrói, a gente oferece produto no final, né? É muito estimulante, é muito bacana. E então esse grupo me dá a oportunidade de conhecer Outras do mundo realidades. todo, né? Mais recentemente eu quero dizer coisa de 10, 15 anos, 10, vamos dizer, que o pessoal da Ásia entrou mais. E tem muita coisa acontecendo. Sudeste Asiático, Uhum. né? Assim, Hong Kong, China, né? Tá fazendo, Japão. Uhum. Tá? E é bárbaro você ver as diferenças culturais, né? Uma vez eu sentei, não foi nessa reunião, foi congresso, porque era assim, mesa mesmo, de cada um falar uma coisa. E era para falar sobre como se fazem cuidados paliativos e como se morre no Brasil. Né? Então, tinha na mesa a Barbara Monroe, que substituiu a Cicely Saunders no St. Christopher's. O Carl Becker, que mora no Japão, trabalha no Japão e veio trazer aquela experiência. Né? E euzinha para falar do Brasil. Gente, eu virei para procurar coisas, né? Aí eu falei, quem montou a mesa e me convidou foi o Steve Connor. Eu falei, Steve, eu não tenho o que falar. Eu tô, sabe, porque tinha muito pouco mesmo. Se fosse hoje, eu ia falar assim de boca cheia, feliz da vida, né? Eu falei, não tenho, eu estou procurando aqui, mas é aqui, é ali, é uma pessoa, é uma instituição, né? Como que eu vou falar Brasil? Não, acho que ele pediu América do Sul. Não, porque eu lembro que eu falei para ele, ó, se você quer América Latina, México está incluído, hein? Porque americano não entende que México, né? México é outra coisa. E pronto, falei. Mas aí, enfim, a gente se entendeu. Aí chega a Barbara Monroe, tinha saído aquele estudo da qualidade da morte, né? E Inglaterra, primeirão, mais bacana, né? Eu aqui humilde, né? Mas, de fato, nós estamos falando de décadas de coisas acontecendo. Já deu tempo de errar, corrigir, né? E o Carl Becker falou do Japão uma coisa muito interessante que veio contra o que eu sabia, imaginava, né? Que ele falou dos maus tratos aos idosos. Porque tinha aquela coisa assim, o idoso é super respeitado. Né? E ele fala, quando ele começa a ter necessidades que demandem tirar o recheio do sanduíche, o seu filho, que tem cuidado do idoso, que tem que tirar o seu filho da sua expectativa de carreira, de ascensão de carreira, de ficar naquele lugar especial, né? É muito ruim. Ele pode ser abandonado, sabe? Eu fiquei, assim, chocada. Né? Faz sentido. Não é que eu goste de jeito nenhum, né? Mas faz sentido pensar como é valorizado no Japão o aspecto profissional, o desenvolvimento profissional, as conquistas, né? Nesse sentido. Aí, quando você tem que dar um pouco do seu tempo, ou talvez muito, as demandas variam, para uma pessoa mais velha, né? O que você faz? Né?
E aí fui eu lá mostrar algumas coisas. Eu mostrei uma foto que era com copinhos plásticos, desenhadinho, como quem prescreveu, ou a própria enfermagem, que fez o desenhadinho para, em casa, a família saber que horas era para tomar qual remédio. Então, desenhadinho o café da manhã e a cor, as indicações que fossem visuais, não escritas, porque você pode pegar uma família que não lê, né? E mostrei, falei, olha, a gente faz maravilhas. Diante das condições, a gente faz maravilhas, né? Então, a gente não está lá no primeiro lugar da pesquisa, mas no nosso lugar a gente tem que admirar e aplaudir o que a gente consegue fazer, né? Mas de lá para cá mudou muito. E professora, gostaria que a senhora pudesse, dentro da sua vivência, da experiência e diferentes realidades, que eu imagino também que a senhora tem acesso dentro das supervisões, assim, que compartilhasse um caso que te marcou muito nessa vivência de luto. Pode ser relacionado dentro de um cenário de cuidados paliativos, mas um caso que deixa bem emblemático a importância desse apoio, desse suporte ao luto. Vem algum em mente? Vem um. É um caso que aí vai juntar cuidados paliativos e luto, até a ideia de cuidados paliativos ao longo da doença. Eu estou corrigindo o que a gente sempre falou do luto antecipatório, né? Para a gente não usar, porque dá uma ideia equivocada, que é você olhando para a morte. Antecipa? Como assim? Né? Quando você tem muito a fazer ao longo da doença. Né? E eu me lembrei de um rapaz que entrou na pesquisa lá de Sorocaba, e ele veio ele vinha, estava naquele ambulatório o dia que eu ia para a pesquisa, e eu fui falar com ele, estava com a esposa, um casal jovem, e ele tinha um câncer de pulmão, e ele era caseiro de um sítio. O que uma coisa tem a ver com a outra? O que faz o caseiro de um sítio? A última coisa que ele faz é ficar quieto, né? E com o câncer de pulmão dele, ele conseguia andar, ver se a cerca estava em ordem, ver se a árvore caiu e tudo mais. Ele não conseguia, né? E no contexto, ele morava no sítio, então era emprego e casa. Emprego, casa e horta, né? Então, o grande medo dele é que, quando ele morresse, a mulher e os filhos tivessem que sair, né? Porque aí era tudo. O patrão ia deixar ela lá, ele ia ter que botar um caseiro lá, né? Na falta dele. Seria substituído. Seria substituído. E aí a perda é assim, né? Emprego, casa, alimento, aquele alimento ali, tudo produzido, legal, né? E ele chega com essa angústia. Então, ele tinha consciência da gravidade do estado, né? E a gente falando, a mulher dele, na primeira vez ela não estava, ela começou a vir. Era semanal, então eu pedi, fala para ela vir, semana que vem, eu vou estar aqui, vou querer conhecer e tal. E ele ficava muito aflito, porque tinha coisa... o luto dele por ele, pela vida dele, né? E pensar na experiência para ela e para os filhos. Então, eu comecei a trabalhar com eles assim. Eu falei, vocês são sócios, né? Ué, vocês não são casados? Quando vocês casaram, vocês falaram que vocês iam ser sócios na vida. Vocês fizeram uma sociedade, né? Então, uma sociedade, assim, um entra com uma coisa, o outro entra com outra. Não é assim que funciona? Falei, tá bom. Você entra com a sua experiência, o que você já aprendeu, o que você sabe fazer aqui no sítio e tudo mais, que ela não tem. Porque ela tem outro lugar ali, o que ela faz, como ela se ocupa. E
Agora, ela tem uma coisa que você não tem agora. Ela tem as pernas para andar por aí, fazer as coisas. Então, vamos fazer uma sociedade disso, né? Aí, parecia assim, no começo, uma coisa meio estranha, que a psicóloga está falando aí, né? O que ela pode fazer que você não pode? Porque estava muito na linha, ela não sabe. Eu falava, ela não sabe porque você não ensinou, né, meu bem? Ensina que ela aprende, né? Aí, E talvez não conseguindo ver juntos, né? O que eles poderiam fazer juntos. Ficava assim. A ideia da sociedade, né? Era assim, ela tem as pernas e você tem a experiência. Então, para você dizer para ela, precisa passar a cerca assim, porque ali tem um bicho que fura a cerca e entra. Ela não sabe disso, né? Mas ela tem as pernas, ela vai lá e vai fazer isso. E vai vir contar para você o que ela encontrou. E aí você, com a sua experiência, vai falar, então precisa fazer não sei o quê, precisa chamar alguém para consertar. Enfim, eu quis somar em cima da falta, né? Para não ficar, eu não posso mais fazer o meu trabalho. Tá, você não pode mais fazer o seu trabalho do jeito que você fazia, beleza? Não tem mais do jeito que você fazia. Agora, ela faz de um jeito porque não foi solicitado que fizesse de outro. Ela vai poder responder, né? Aí ele topou, primeiro meio assim, mas eles foram e conversaram em casa sobre isso. E na semana seguinte, porque eles iam toda semana, né? Eu colhia a entrevista toda semana. Na semana seguinte já estavam todos combinados como é que ia ser, né? E tinha na cidade uma ONG que dava apoio para os pacientes de câncer dali do hospital especificamente, e na ONG eles foram, ele fazia coisas manuais, o rapaz. Ele fazia, sabe, pregador de roupa de madeira, aquele antiguinho? Ele desmontava e fazia coisas, cadeirinhas, mesas, né? Então, para quem não podia sair, quem não podia mais andar o sítio inteiro, né? Ele fazia aquilo, né? E uma coisa interessante, a ONG dava, era doação, dá para quem quisesse fazer alguma coisa, e ele fizesse o que quisesse, né? Aí eu falei assim, por que você não vende? É trabalho seu, por que você não vende? Aí ele, né? Não tinha pensado. Isso que é legal de você ver, não é nada mágico, mas você mostra alguma coisa que aquela pessoa não pensou. Ele podia falar assim, imagina, é loucura, não vou vender coisa nenhuma, né? Aí o que aconteceu? Ele conversou com a dona do sítio, a patroa dele, sobre os negocinhos que ele estava fazendo e tal, e que ele queria pôr para vender, e ela disse, o meu coração entendeu diferente. Ela disse para ele que ela tinha levado num bazar, não sei o quê, e tinha vendido tudo. O meu coração diz, ela comprou. Ela comprou para ele ficar bem contente, né? Sabe? Porque ela poderia fazer isso perfeitamente. Sim. Aí, olha, vendi, as pessoas gostaram e tal, e ele ficou contente, né? Então, percebe? Foi o luto da doença, as limitações que eles tinham ali, pensar como vai ser a vida depois. E este movimento dele, do casal, né, porque ela se engajou muito bem, dizia que era possível um depois ali sem ele. Olha. Né? Então, para ele foi legal pensar o que fica depois da minha morte, né? O que permanece, o que eu faço para que permaneça, né? Então, eu lembro desse caso com muita alegria, né? Porque as conversas eram difíceis, tinha um sofrimento muito grande. Eu ganhei um monte de coisinha de pregador de roupa que tem muito valor para mim, né? E que caso emblemático, porque quando a gente fala de luto, às vezes uma pessoa que está tendo um contato inicial, ela não consegue associar ao luto das perdas. Não só o luto da perda da vida, mas
das atividades e tudo que representava. E nesse caso ficou muito claro como ele em vida, e ainda guardando uma funcionalidade, vinha tendo vários lutos de questões futuras, do que ele não podia fazer mais. E ver isso como um luto é uma forma de poder fazer uma atuação. Claro. Por isso que eu falo, é o luto ao longo da doença. Eu estou falando de um cara que tinha as 2 pernas bonitinhas lá, mas não tinha fôlego. Ele não andava porque ele não conseguia dar 3 passos. Nossa, e quanto que é profundo, né? A gente escutar um especialista nisso, os significados, né, que a senhora traz. Não é dar dica de, vai lá, busca uma outra função, não é sobre isso. Qual o significado disso, né? De trazer para a pessoa qual a função dela no mundo e dessa forma de já ir trazendo com a esposa o papel dela, a existência dela sem aquela pessoa física, né? O quanto que, quando a senhora comenta, né, das conclusões, assim, do tanto que é profundo, né? Do quanto que o olhar do especialista. E aí que eu falo, o amigo vai lá no sítio e fala para ele, imagina, cara, você vai sair dessa, você vai ficar bem, você é forte. Ótimo, o amigo precisa falar isso. É o papel do amigo, né? Mas é amigo. Não é um terapeuta. Não é o que a gente fala. E o comprometimento. Sim. Porque a senhora comentou, né? Semanalmente com sessões de uma forma estruturada. Então, se tinha um comprometimento daquilo que estava sendo mostrado e apresentado, até o quanto que ele aceitava. Porque a senhora falou, às vezes era muito uma forma dele mudar o olhar. E ele mesmo entende, olha, isso é possível em si. E ir acompanhando, isso é muito diferente. Você veja, eles iam, porque eles faziam parte da pesquisa. Eu tinha lá um instrumento da Irene Higginson para eu preencher os negocinhos lá, né? Mas não é uma coisa que eu vou perguntar para o cara, você dormiu bem? Quantas noites você dormiu bem da última vez até hoje? Tá? Tinha uma coluna para escrever isso, né? Como é que eu pegava isso? Escutando o cara, né? Quando ele falava, nossa, eu tenho dormido tão mal. Você não dormiu bem muitas noites? Bingo, a resposta que eu preciso. Mas eu estou na conversa. Né? Se ele fala, eu tenho dormido tão mal, eu posso falar, que chato. Você está conectado com ele, né? Não está conectado com o questionário. Não, o questionário está muito mais na minha cabeça do que aqui, né? E como um instrumento para você se conectar com ele. E se ele fala, eu dormi mal, eu posso falar, que chato dormir mal, hein? A gente passa o dia ruim, né? Se não dormir bem. Sabe? Ali permite esse tipo de coisa. Não, você é neutro, não pode falar, que chato. Que chato. Experimenta você não dormir bem várias noites, né? Não, sensacional, professora. E o que inspira a senhora a seguir nessa área tão sensível e com tantos desafios, inclusive dentro da carreira? Eu acho que tem 2 caminhos para eu responder isto. Um é ver os profissionais se desenvolvendo, fazendo trabalhos bacanas, tendo uma fala segura, sustentada, sabe? Quando eu ouço assim, falar, que bacana, que legal que ela está fazendo, né? E então isto, de ver o profissional crescer e oferecer um bom trabalho, né? Um bom trabalho que não é somente o que ele entrega para o paciente. Um bom trabalho como dignidade, como postura, né? Isso que a gente falou, em que lugar você está. Você não tem que ser meigo e bonzinho, não. Tem hora que você tem que ser duro, né? Lado profissional. E o outro lado da pessoa, paciente, família, né? O que é possível fazer e o resultado que vem, né? Sabe, tem coisas assim... eu encontro em algum lugar uma família que eu atendi num momento muito doloroso. A família vem feliz falar comigo. Eu falo, meu Deus, se o cara vai lembrar tudo que a gente tratou, né? Ele lembra. Mas ele lembra também como ele ficou depois, né? Porque eu fico pensando, acho que o cara não quer me ver nunca mais na vida, porque foi tão difícil, teve tanto sofrimento ali, né? Mas teve alguma outra coisa, né? Paciente que pede para ficar amigo nas redes sociais e tal, fala que engraçado, está saindo do lugar, né? Sabe?
porque se vê também com esta, vamos dizer, liberdade, né, para poder se aproximar. Então, eu vejo por essas duas vias, e aí eu fico bem feliz. E, professora, frente a esse sofrimento, né, que a gente lida como profissionais, e principalmente a senhora, né, nesse cuidado frente ao luto, a senhora tem práticas da senhora de autocuidado, de olhar para si mesmo, que a gente fala, né, os psicólogos são grandes exemplos em relação a isso, tanto que a supervisão também muitas vezes entra nesse contexto de uma forma de autocuidado, mas uma questão que é o momento que a senhora olha para si, que se cuida de autocuidado? Olha, necessariamente, viu? Eu já fui muito ruim nisso. Muito ruim, me criticava, falava, você fala uma coisa, faz outra, como assim, né? Mas não dá para ter essa incoerência, né? Sabe? De você ter consciência do seu corpo, de você falar, agora é não, né? Para mim é difícil dizer não para um convite, quando eu vejo que, puxa, a pessoa é legal, está fazendo um trabalho legal, e eu posso contribuir. Aí eu dou um jeito, né? Agora eu estou falando não mais firme. A pessoa continua sendo legal, continua fazendo um trabalho bom, mas será que eu posso contribuir de outra maneira? Ir para congresso, ir para... né? Tem, agora, em abril, semana que vem, vai haver um encontro em Goiânia, pelo CFP, o movimento de reconhecer a profissão lá e tal, um grande agito, que vai ser 3 e 4 de abril, quinta e sexta. Dia 4 de abril, às 9 horas, tem uma defesa de doutorado de uma aluna minha, ou seja, eu tenho que estar em sala, composta, para abrir a mesa, às 9 horas da sexta-feira, dia 4. Não tem como eu ir para Goiânia e voltar. Ah, mas a gente põe você na última palestra. Eu adoraria ir, eu fiquei tentando fazer, mas não é realista. Se eu vou fazer a última palestra, eu vou pegar o último voo. Aí dá zebra no último voo, porque atrasou, porque cancelou qualquer coisa, e o que eu faço? Porque eu tenho que estar em São Paulo às 9 horas, em sala, funcional. Né? Eu fiquei super pesarosa, gostaria muito de ir, né? Mas não foi possível. Eu não podia mudar, não posso mudar uma data de um exame, uma defesa de tese, agendar 5 pessoas para fazer uma defesa, né? Então, essas coisas me entristecem, mas eu tenho que falar não. Sim. Né? E penso até, né, ainda que não houvesse algum compromisso, da gente se sentir à vontade, né? De dizer, não, eu sinto muito. Por alguma questão até nossa, pessoal, né? Sabe que aquele compromisso não cabe, e isso não diz do outro que o outro é menos merecedor. Não, né? Absolutamente. E quando você está seguro disso, você pode falar para a pessoa tranquilamente. Ela pode não ficar muito feliz, mas... né? Eu ouvi uma vez numa palestra uma coisa que me serviu muito, sobre dizer não ou sim, o uso que você faz do seu tempo. O palestrante falou, olha, a questão está, defina aquele tempo vai ser para quê? Está definido. Sábado é dia de ficar com a minha avó. Está decidido. Se for convidada, não for convidada, sábado é dia da sua avó. Então, você já tem a resposta. Se alguém te convida, é fácil você dizer não. Né? Então, acho que isso é legal pensar de autocuidado. É sensacional, né? Quando a senhora nomeia, né? A gente pede uma prática de autocuidado, geralmente as pessoas comentam algum esporte, o quanto que você traz, né? A importância da gente colocar os limites né? Nas relações. O quanto que isso também diz do luto. Né? Da gente poder entender aquelas relações e poder da gente se entender também. E a senhora poderia comentar algum livro, algum filme que a senhora tem como referência da sua vida para a gente compartilhar com a audiência? Nossa, eu gosto muito de cinema, vejo muito menos do que gostaria, mas eu vi um pedacinho e me trouxe memórias muito boas, um filme antigo que chama Cinema Paradiso, que é lindíssimo, tem as músicas maravilhosas, né?
E tem ali uma experiência de luto, com a história de um menino, enfim, né, que cresce e vira... Vira um empresário, cineasta, uma pessoa muito... Pessoa bem famosa. E daí ele fica sabendo que o inspirador dele, lá no fundo do interior da Itália, tinha morrido, e é uma volta dele para lá, né? Para a infância dele, para as histórias e tal, né? E muito motivado por aquele homem que ensinou muito da vida para ele. Não era o pai, era o senhor lá que passava os filmes no cinema. Nossa, né? Esse filme é sensacional. É muito bonito, né? E, professora, infelizmente a gente está caminhando para o final, mas não tem como a gente deixar de pedir à senhora para deixar um recado para aquele colega que está começando a olhar para essa questão do luto, dos cuidados paliativos, um colega da psicologia ou um profissional da saúde que está tendo interesse. Qual mensagem a senhora deixaria? Lembrando da senhora lá na década de 90, quando começou a procurar, que não tem biografia, não tem referência. E hoje tem tantas opções. Não uma dica, mas uma mensagem. Acho que é bem isso. Não me peça uma dica. Para as pessoas que buscam esse cuidado sistemático. Mas eu acho que é isso, é estudar. É estudar. Agora, veja... onde você vai estudar, porque você vai pôr o seu tempo e o seu dinheiro para estudar. Então, seja bem criterioso. Qual é o histórico daquele grupo, daquele instituto, daquela universidade? Qual é o histórico dele nesse assunto? Está começando agora, né? Tá, tudo bem, as pessoas têm que começar a oferecer as coisas, mas é estudar e com muito critério para onde você vai ficar, né? Porque de lá vai sair você diferente, né? Sensacional. E como que as pessoas podem continuar tendo contato com a senhora, de ter contato com o instituto, de saber quais são os cursos? Olha, no Instagram que eu ponho, né? M. Helena P. Franco. Acho que é. M. Helena P. Franco. Mas se puser... se me marcar, de qualquer forma, eu fico sabendo, chega. Sim. Né? Pode deixar que a gente vai colocar na descrição desse episódio. Porque no Instagram eu ponho quando tem cursos, né? Eu estou aí organizando um pacote bem interessante, nada modesta, né? Mas resultante de inquietações minhas aí. Que legal. Né? Acho que daqui a 2 meses eu ponho o bloco na rua. Olha que legal. Cursos que sejam acessíveis e que as pessoas possam aprender. Professora, um imenso prazer de poder compartilhar essa mesa nesse estúdio maravilhoso que a gente está aqui em São Paulo, poder ouvir a senhora que é uma referência para a gente, um pouquinho, né, de ter acesso à vivência, a essa mentalidade da senhora. Muito obrigado. Muito obrigada pelo tempo que vocês me deram. Falei aqui, mas é bom poder contar. E eu acho que se isso estimula as pessoas a continuar estudando e fazendo um bom trabalho, eu fico muito feliz. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada, professora. É uma honra tê-la aqui com a gente no VilmoCast. E vocês, a gente agradece a presença, o compartilhamento de tempo também. Eu tenho certeza que vocês, assim como a gente, amaram esse episódio. Então, já peço, deixa o like, inscrevam no nosso canal, sigam a gente no Spotify e deixa aquele comentário para a professora que eu tenho certeza que ela vai amar ler. Só não coloca dica, não peçam dica, por favor, gente. Beleza? Até a próxima. Obrigada, gente. Tchau.